queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. E para começar, vamos pedir ao nosso querido Tiago para fazer a leitura da página. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No campo social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes voz de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda a seus apóstolos: Dai-lhes voz de comer. A observação do mestre é importante. Quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão, pela imprudência de uma jornada exaustiva até ao monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever: o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo. Vencido de cansaço, mas, ainda e sempre, vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados, não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina, ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo, com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor? Dai-lhes voz de comer. E assim, meus queridos amigos, com os nossos corações sintonizados, nossos pensamentos em união, que possamos elevar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos sustenta, que nos dá ânimo, força e coragem para seguirmos adiante. Queridos irmãos, é o nosso dever ajudar e amparar, em nome de Deus, a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento nos hospitais, nas casas de saúde, em seus lares, aqueles que vivem na rua, Senhor, sem o alimento, sem o agasalho. E por isso te rogamos por todos, Mestre Jesus, que tu possas envolver a cada irmão, em qualquer parte do nosso planeta. Mas te rogamos em especial pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que possam governar com justiça e, acima de tudo, com amor, pensando no próximo. Gratidão, Senhor, que a tua paz envolva cada um de nós. O tema do estudo: compromisso fraterno. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, item 1. Vamos passar a palavra para a nossa querida irmã. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja
nesse ambiente virtual que estamos usando, mas também esteja em nossos corações e nossas mentes, para que possamos ter a serenidade necessária nesse instante para aprender e apreender a lição da noite de hoje. Essa lição nos fala de salvação. A nossa lição de hoje fala de salvação. Então, ela é de suma importância para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa felicidade. A nossa referência de hoje é o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso estudo tem como título Compromisso Fraterno. E o título deste capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos comentar, nós vamos falar sobre o nosso compromisso fraterno conosco mesmo e com aqueles que caminham conosco, de exercitar essa virtude, porque caridade é uma virtude que vai nos levar à salvação, que é a meta da nossa vida, da nossa existência. Deus nos criou para a salvação, né? Para que a salvação para nós significa a perfeição, que é o objetivo pelo qual nós fomos criados, é atingir a perfeição e, consequentemente, a felicidade, que todos nós queremos, sem exceção. E aí, quando eu peguei esse tema, eu fiquei refletindo assim, o que é realmente a caridade, né? Como que a gente pode cumprir com esse mandamento que, segundo Joana de Ângeles, é o mandamento maior da lei divina, né? E como que a gente pode fazer para cumprir com isso em nossas vidas, para colocá-lo em prática, para fazer desse ensinamento algo prático que possa realmente servir de ferramenta de aperfeiçoamento para nós? E aí no item 1 da nossa referência, Jesus ele traça um quadro do juízo final. Quer dizer, esse juízo final, na verdade, nós que já avançamos um pouco, estamos estudando, sabemos que é esse momento de transformação desse orbe onde nós estamos vivendo, que é de expiações e de provas, que vai passar a um orbe de regeneração. Então, o juízo final, na fala de Jesus, significava esse momento de mudança. Então, ele conta uma história onde ele descreve as características dos espíritos que conseguiram alcançar esse estado de perfeição suficiente para serem os escolhidos, né? Aqueles que, não escolhidos no sentido de que têm privilégios, mas no sentido de que se esforçaram mais do que outros para alcançar essa possibilidade de viver num mundo melhor. E aí Jesus fala assim, ele conta a história, né? Ele fala que é um rei que virá para separar, né? Como um pastor vai separar dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Na verdade, é um linguajar assim, usado com características de vivências daquele povo naquela época em que Jesus esteve aqui, né? Então ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos,
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então a gente percebe por aí, por essa fala de Jesus, a gente percebe que caridade seria o ato de bondade para com aquele irmão que se encontra em situação de fragilidade. Então, caridade é quando eu, tomado pelo sentimento de compaixão pelo outro, coloco em movimento as forças do amor. Não é? E não só, como a gente pode ver pelo texto, Jesus não se refere aí somente àqueles que necessitam de coisas materiais. Porque quando ele fala, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver, Jesus não estava falando de algo material, como ele falou anteriormente, sobre a fome, sobre o vestir, sobre o beber. Jesus, nesse momento, nesse finalzinho aí, quando ele diz que achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver, ele está falando de uma caridade diferente daquela que doa daquilo que eu possuo ali, né? Que às vezes está me sobrando. Ele também está falando dessa caridade que é moral, que é do meu tempo, eu vou tirar daquilo que é meu, que me pertence, que é o meu tempo, o meu carinho, o meu sentimento de compaixão pelo outro. E apesar de serem duas formas diferentes de manifestação da caridade, essas duas formas têm origem no mesmo sentimento, que é o sentimento de amor. É o sentimento de amor gerado pela compaixão, que é o primeiro sentimento que impulsiona o sentimento de amor pela criatura, pelos nossos irmãos, por aqueles que caminham conosco, a observação das suas dificuldades diante das vicissitudes da vida faz com que o primeiro sentimento que a gente desenvolva por eles seja o de compaixão. E isso dá impulsão ao sentimento de amor que vai ser manifestado através da caridade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando fala sobre o amor, ele diz assim: o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino, que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. E a caridade é uma florescência desse amor. E o nosso maior exemplo de caridade, que a gente não poderia deixar de citar como nosso maior exemplo de caridade, é Jesus. Esse que é o nosso modelo e guia, que é aquele que se colocou como o caminho, a verdade e a vida, foi quem nos ensinou o caminho da caridade com maior propriedade, E no Livro dos Espíritos, na questão 886, que fica na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais,
Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da caridade, da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós vamos encontrar no livro de Amélia Rodrigues o relato de uma passagem de Jesus que fala muito para nós sobre a benevolência e sobre a indulgência. Na verdade, são os dois sentimentos numa só lição. E eu gosto muito de citar ela porque, assim, mostra o quanto de amor Jesus tinha por nós, né? O quanto procurou nos beneficiar de todas as formas, mesmo quando nós, diante das leis divinas, não tínhamos merecimento para receber essas bênçãos, né? Mesmo assim, Jesus não deixou de nos socorrer quando íamos a Ele em busca de socorro, de amparo, de necessidades, né? E o nome desse texto, o livro é o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, e o texto é a lição 13, Ser limpo. Essa passagem de Jesus fala do leproso do poço. Essa passagem se deu no momento em que Jesus vinha descendo do Monte das Oliveiras, segundo a narração de Amélia Rodrigues, e Jesus vinha descendo do Monte das Oliveiras e encontra nesse lugar onde havia um poço, que era chamado de Poço dos Desejos, geralmente era frequentado por pessoas que tinham algum tipo de doença, na esperança de ficarem curados, porque existia uma lenda em torno desse poço que dizia que um anjo em algum momento vinha e sacudia as águas do poço, e o primeiro que entrasse ali após esse momento ficaria curado. E havia um leproso que estava sempre naquele lugar ali, na esperança da cura, e que já tinha ouvido falar de Jesus. E naquele dia em especial sabia que Jesus passaria por ali, porque era o caminho na descida do Monte das Oliveiras, onde Jesus tinha acabado de proferir o Sermão do Monte. E aí Jesus vem descendo e ele se coloca diante de Jesus e diz para ele assim: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus imediatamente responde para ele: quero ser limpo. E a gente se atenta para a pergunta, né? para a fala dele para Jesus, quando ele disse, se tu quiseres, né? E a resposta imediata de Jesus dizendo para ele, quero ser limpo. E aí, seguindo a história, logo que ele se vê curado, ele pergunta para Jesus, que queres que eu faça? E aí, questionando a Jesus o que ele poderia fazer em retribuição àquela graça alcançada. E Jesus diz para ele assim, não o digas a ninguém, vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Naquela época, quando acontecia algo desse jeito, desse tipo, a pessoa ela era retirada, o seu nome era retirado do livro dos vivos, quando ela adoecia, quando ela tinha principalmente a questão da lepra, né? Ela era exilada da sociedade e seu nome era retirado do livro dos vivos. E aí o desejo dele era retornar
o seu nome a esse livro. Então Jesus diz para ele que vá ao templo e pague um tributo que era necessário para que ele pudesse, para que o nome dele pudesse constar novamente no livro dos vivos. E aí mais tarde, Jesus reunido com os discípulos, Simão indaga: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? E Jesus responde a ele: a lei, os respeitos de justiça, respondeu Jesus. Legalmente, ele estava morto. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens, que era o que aquela criatura desejava. Espicaçado pela curiosidade, André indagou: será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? Não transcorreu muito tempo, foi a resposta de Jesus para André. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos podem identificar. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. E esclarecendo melhor os discípulos incipientes, prosseguiu: o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. E aí tem um exemplo de benevolência de Jesus. Benevolência para com todos, sem questionamentos, sem questionar se aquele indivíduo merece ou não, se eu devo ou não fazer o bem a ele. Jesus veio para isso, para fazer o bem, né? Era a caridade personificada. E tudo que ele queria era fazer o bem, era nos promover através do bem que ele pudesse nos fazer. E foi isso que ele fez a essa pessoa, a esse homem que estava ali desejoso de receber aquela criatura. Então Jesus não questiona, mesmo sabendo que aquela criatura, diante das leis divinas, não tinha merecimento para receber aquele benefício, né? E ele então continua dizendo assim: nem todos, porém, podem isto compreender. Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade, se referindo a ele mesmo. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito: Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? E olha a resposta de Jesus, e aí nos remetendo à questão da indulgência, né? Simão respondeu o bondoso Jesus: o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós
compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente, e embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, onde a peste e a morte se agasalham, semeando a esperança. Então, Jesus nos mostra como é o ato da indulgência, que faz parte desse sentimento de caridade. Não importa o que aquela criatura passou até ali, os atos dele até ali. Naquele momento, Jesus estava disposto a oferecer a ele a oportunidade de transformação, sem julgar o seu passado. Jesus não estava diante dele na condição de juiz, mas na condição daquele que iria promover o bem, ia beneficiá-lo com a cura, e os benefícios disso era de responsabilidade daquele companheiro que estava recebendo esses benefícios. Então, Jesus em momento nenhum julgou a situação dele, promoveu o bem que é aquilo que ele veio nos proporcionar. A sua missão aqui era promover o bem a nós, né? E cumpriu, e continua até hoje nos auxiliando nesse processo de ascensão, né? Imagina se Jesus fosse perguntar se nós merecíamos isso, né? Há 2000 anos ele veio e nós modificamos muito pouco das nossas disposições morais, né? Evoluímos muito intelectualmente e a nossa moralidade continua sem conseguir desabrochar por conta das nossas atitudes. E ele não nos julga em momento nenhum. Ele nos proporciona o bem que se faz necessário para que a criatura possa despertar. Um outro exemplo que nós temos diante do entendimento de Jesus sobre a palavra caridade é o exemplo de perdão que ele nos ofereceu, que foram oferecidos a nós nos seus últimos momentos, né? Nos últimos momentos que Jesus passou entre nós, num dado momento, já no finalzinho da sua vida, ele eleva o pensamento a Deus num pedido de perdão por nós, por aquilo que estava acontecendo, por termos de forma ignorante, levados pela nossa ignorância, crucificado aquele que veio nos trazer a salvação, que veio nos exemplificar o caminho da salvação. Ele eleva o pensamento a Deus em uma prece e pede a Deus que perdoe as nossas ofensas feitas a ele naquele instante. E tantas outras lições de perdão, quando ele fala de perdão aos inimigos, que naquele momento em que ele pede perdão a Deus por nós, nós nos fazíamos seus inimigos, e mesmo assim ele pediu perdão a Deus por nós, né? Então, esses foram assim alguns dos exemplos, não sei se os maiores, mas são assim, quando eu penso nessas lições, são aquilo que me envolve o coração, né? São essas passagens, eu gosto muito de citar elas quando a gente fala de caridade, porque são atitudes que eram o pensamento de Jesus com relação ao significado do sentimento da caridade. E eu acho que elas representam muito bem essa visão de Jesus, esses momentos que a gente viu aqui agora, que são passagens de Jesus.
Então, finalizando o nosso estudo dessa noite, nós vimos que a prática da caridade é a salvação que a doutrina espírita nos propõe. É a libertação da escravidão das nossas más paixões, a libertação da nossa animalidade, que, sublimada em Cristo, nos transforma em espíritos bem-aventurados. Mas não só o ato da caridade em si, mas o sentimento de amor que envolve o ato de doar. É fácil tirar daquilo que me sobra, como bem material ou um pouco do meu tempo, mas o que deve presidir esse ato, a fim de que possamos chamá-lo de caridade, é o sentimento de amor que nos envolve, nos guiando na direção do outro. Então, que nós possamos apreender essa lição, que ela possa nos servir de ferramenta de aperfeiçoamento, porque é esse o objetivo. Foi baseado na possibilidade da nossa evolução moral e espiritual que Jesus veio nos ensinar essas lições valiosíssimas, que a gente possa apreendê-las, que a gente possa ter a coragem necessária para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus possa ficar com todos. Tenhamos uma boa noite. Agradecemos aos nossos queridos irmãos Tiago e Valéria pela cooperação no trabalho da noite. E que possamos mais uma vez, em agradecimento, em louvor a Deus nosso Pai, por todas as bênçãos, pelo amparo, pelo amor que Ele tem para com seus filhos aqui neste planeta. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Que Tu possas permanecer em nossas vidas e que nós possamos permanecer sempre contigo, pois que Tu és o caminho, Senhor, Tu és a verdade, Tu és a vida. E assim, que as Tuas bênçãos de amor possa tocar cada coração, seja qual for o motivo em que se encontre, em sofrimento de dor, que Tu possas envolvê-los, tocando as Tuas mãos benditas sobre cada irmão, e com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, Senhor, que Te pedimos. E assim, meus irmãos, nós encerramos essa prece pedindo a todos os nossos irmãos que continuem ouvindo a música até o final, fazendo as vibrações em benefício dos enfermos, para que o passe à distância possa ser realizado. Vibremos muito amor, muita saúde, fé e esperança para todos nós. Gratidão, meus irmãos. Muita paz a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, seja sempre o caminho a ser seguido. Muita paz.